bem-vindo a este vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre ótica geométrica e meu nome é Felipe. Então, o que é ótica geométrica? Ótica geométrica, né, é que são vistos fenômenos luminosos através da geometria, sem se importar com o caráter inato da luz, né? Como no vídeo anterior, né, estudamos como a luz é e agora vamos estudar os fenômenos luminosos através da geometria. Então, através desses fenômenos ópticos, né, temos o primeiro dele, né, que é a reflexão regular, que posteriormente vamos estudar mais detalhadamente. Né? E o que é a reflexão regular? É o feixe de raios paralelos, então, se vocês estão observando aqui, que se propaga no meio 1, incide sobre a superfície plana S, e retorna ao meio 1, mantendo o paralelismo. Ou seja, veio uma reta, colidiu aqui e foi refletida, e ela não perdeu o seu comportamento, que é uma reta paralela. Ela não perdeu o seu caráter, né? E temos dois meios. O que seriam esses dois meios? Seria a água ou o ar, a mudança de um corpo para o outro, né? Porque quando você está enxergando aos objetos, você pode estar enxergando um objeto debaixo d'água, atrás de um vidro e por aí vai. Então, essa aqui poderia ser a divisória com que está dividindo esse corpo. É uma superfície, pode ser um vidro, um espelho, uma água. Agora temos aqui a reflexão difusa ou difusão. O feixe de raios paralelos que se propaga no meio 1 incide sobre a superfície S e retorna ao meio 1. Da mesma forma com que ocorreu na anterior. Mas aqui ela perde o paralelismo e espalha-se em todas as direções. Né? Vocês estão observando aqui nessa figura, ela vem colida aqui com o meio, com a superfície S, e elas vão se espalhando. E dessa forma, né, através dessa irregularidade, é por meio dela que conseguimos enxergar os objetos que a gente nos cerca. Né? Por exemplo, se eu estiver caminhando na rua e vocês olharem para mim, vocês vão conseguir me enxergar, porque um feixe de luz ele vai colidir com o meu corpo. Meu corpo não é uma figura regular, uma figura irregular. As luzes vão ser refletidas e vão enxergar os seus olhos, e assim vocês conseguirão enxergar. Temos aqui, né, agora a refração da luz, que é outro fenômeno também que vamos estudar posteriormente, mais detalhadamente. O feixe de raio paralelo ele se propaga no meio 1 e incide sobre a superfície S e passa a se propagar no meio 2, podendo ser uma refração irregular ou difusa. Ou seja, quando o corpo, esses feixes ele vêm, chegam aqui na superfície S e eles mudam um pouco sua trajetória e passa para o meio 2. Todos eles eram refletidos. Esse não, ele refrata, ele muda um pouco a sua direção. E no meio difuso, ocorre da mesma forma. Só que de vez dele ser refletido e se espalhar, ele é refratado e espalhado aqui no meio 2. Bastante semelhante com o anterior. E temos o outro caso, que é o último caso desses fenômenos ópticos, que é a absorção da luz. Né? Que o feixe de raios paralelos que se propaga no meio 1 incide sobre a superfície S e não retorna ao meio 1, nem se propaga no meio 2, ocorrendo a absorção da luz pela superfície S. Ou seja, vem os raios, eles chegam aqui na superfície S, eles não são nem refletidos e nem refratados. Ele é absorvido pela superfície S. Tanto que o próprio nome já é bastante subjetivo, né? É bastante objetivo, né? A absorção da luz. E como a luz ela é uma fonte de energia, a sua absorção ocasiona o aquecimento do S. Como algo já bastante intuitivo, né? Se você vai caminhar na rua, quando, por exemplo, meio-dia, você vai sentir sua cabeça, os seus braços mais quentes, né? Porque ele está absorvendo os raios solares. A cor de um corpo por reflexão. Então vamos estudar agora a cor do corpo por reflexão. A luz branca, né, que é os raios solares, é constituída por infinidade de luzes monocromáticas, né?
as quais podem ser divididas em 7 cores principais, né? Que essas aqui são as cores do arco-íris, que é bastante conhecida, né? Que é o vermelho, alaranjado, o amarelo, verde, azul, anil e violeta. E a cor que o corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo de luz que ele reflete difusamente, ou seja, como foi explicado anteriormente, vem um raio de luz, bate numa superfície que ela é irregular, né? E ela reflete difusamente. E assim conseguimos enxergar as coisas como as cores e tudo mais, né? Assim, um corpo apresenta-se azul porque, ao ser iluminado pela luz branca, ele reflete difusamente a luz azul e absorve as demais. Ou seja, tem aqui a luz branca com várias frequências, né? Com várias cores e por aí vai. E quando ela chega na superfície azul, ela vai refletir somente a luz azul. Por isso que só observamos a cor azul. E quando ocorre um corpo iluminado pela luz branca e ele apresenta-se branco, quando reflete difusamente as luzes de todas as cores, é porque ele é branco. Temos o exemplo do azul, temos do branco, e temos agora do corpo negro, né, que é bastante famoso. O corpo negro ele absorve totalmente todas as luzes. Ou seja, tanto que tem estudo, né, tendo o corpo negro, que isso aí se enquadra praticamente na física quântica, que é o estudo dos corpos negros, que eles absorvem a luz e ele não reflete. E assim ele consegue aumentar um pouco sua temperatura. Tem os carros fosco também, quando você visualiza, né? Quando um corpo ele é completamente negro, você não consegue observar o contorno daquelas, por exemplo, você tem uma superfície de uma pintura de um carro, você consegue observar os contornos. Agora, quando você vê que é um corpo completamente que ela absorve toda a luz, você não vê contorno. E isso é realmente um corpo negro. O princípio de propagação retilínea da luz, sombra e penumbra, né? A semelhança geométrica entre a sombra projetada S, né, que é essa sombra aqui, e o corpo C, que é este corpo aqui, ele constitui um dos fatos que sugere o princípio de propagação da luz retilínea. Essa região é denominada, essa região aqui é denominada sombra, ou seja, tem um ponto aqui que é um ponto de luz, ele vai iluminar essa região aqui e por essa região aqui tem um objeto, ele vai absorver essa luz e vai impedir com que a luz se propague para essa região S. Então, se eu me aproximar mais, esse C, ou esticar mais, vai ser aumentar ou diminuir essa região S aqui. E assim conseguimos observar o comportamento da luz retilínea. E vamos considerar agora uma fonte de luz extensa, né, que é essa extensa aqui, que é a B, não é uma luz pontiforme. Os raios de luz provenientes da fonte e que tangenciam, esses aqui que está tangenciando, passando por esse ponto aqui, e esse aqui também, o corpo opaco C determinam no espaço além de C, além dessa região C, duas regiões. A região com a sombra, que não recebe luz da fonte, dessa fonte aqui, e a penumbra, né, que é esta região aqui. Ela recebe luz apenas de alguns pontos da fonte. Ou seja, tem essa figura aqui do lado, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Quando as luzes, os raios de luz, eles vêm, vão chegar a um ponto aqui, vão colidir com a superfície aqui, e atrás dessa superfície vai ter uma região de sombra, porque não vai ter nenhum raio de luz aqui nessa parte dessa fonte. E nesse ponto aqui, que é a penumbra, como está demonstrado aqui na figura, é o ponto que ainda existem raios solares, mas ainda também é um ponto que alguns raios não chegam lá. E é um ponto que ele só recebe luz de alguns pontos. Por isso que se chama penumbra e aqui sombra. E assim, aplicando esse exemplo, temos o que? A representação do eclipse lunar. Aqui temos o Sol, temos a Terra, né? Lembrando que é só uma representação fora de escala, e cores e fantasia, né? Temos aqui o eclipse lunar e cada uma das posições aqui determinadas aqui. Quando o Sol ele está na posição completamente alinhada que a Terra e a Lua, vamos ter um eclipse lunar total.
e nas outras partes vão ser parcial, penumbra total, tudo aquilo que foi aplicado nas duas partes, de sombra e penumbra. Porque o que eu tenho o sol aqui, que ele está iluminando toda essa região aqui, vai ter uma região que é de sombra, né, que os raios solares não vão atingir. Nessa parte observamos que nessa figura 6 vai ter um pouco da sombra aqui e outra aqui, e aqui vai ser completa, que ela está toda escondida pela Terra, e outras partes que vão ser iluminadas pelo Sol, que os raios solares eles conseguem ainda atingir. E nessa parte aqui temos a penumbra total, que é no 7, e a penumbra total, que é aqui no 3, e os outros que são os raios solares completamente iluminando a Lua. Agora observando o contrário, que é o eclipse solar, eu tenho o Sol e a Lua, ela entra na frente da Terra, a Lua fica entre o Sol e a Terra, os raios solares eles vão chegar aqui na Lua, vai ocorrer uma região de sombra e outra de penumbra, da mesma forma que foi explicado anteriormente. E assim que funciona o eclipse solar total nessa região e parcial em outras. Isso aqui, lembrando que é uma representação fora de escala e as cores não são representativas. Agora vamos estudar sobre o ângulo visual. Denomina-se ângulo visual, que é o θ, essa região aqui, o ângulo através com o qual enxergamos o tamanho das coisas. Então, quando você está enxergando, você vai ter um campo visual, que é um ângulo, que através de esse ângulo você vai conseguir observar toda a região. E ele depende da distância que está entre o observador e o objeto. Os mais afastados, por exemplo, quando você está observando um objeto bastante distante de você, só vai parecer menor, porque o ângulo de visão ele diminuiu com o seu distanciamento. Ou seja, se eu distanciar esse rapazinho aqui bastante do lápis, ele vai conseguir enxergar o lápis menor. Dessa mesma forma é com quem observamos bem distante, as pessoazinha bem pequenininha e por aí vai. Né? A câmera escura de orifício. Né? A câmera escura de orifício é precursor da máquina fotográfica, né? É um dos princípios, né, que ocorreu. Né? Ela é uma caixa de paredes opacas, né, com um pequeno buraco, que é um orifício nesse ponto aqui. Essa aqui é uma câmera escura de orifício. No centro de uma das faces. Pronto. Então, a câmera escura do orifício é possível obter a primeira representação da imagem fotográfica. E nela tem o que? Através das relações de semelhança de triângulo, temos o que? Temos esse triângulo aqui e este triângulo do lado direito, perdão. E você vai observar uma figura invertida e menor com que a imagem real. E através disso eles conseguiram expressar esta seguinte equação aqui. Né? Que eu tenho desses dois pontos aqui, que é o MM, o M e o N. O N em linha, né? Que ele foi invertido. E o M, esses aqui. E o P e o P'. Né? O P é a distância do objeto ao orifício, essa distância aqui. E o P' é esta distância aqui. Através dessa relação aqui, é possível obter, tanto você tem, por exemplo, eu tenho o dado do tamanho desse, e eu tenho a distância desse e o tamanho da caixa, eu consigo obter a imagem com que foi criada aqui, porque ela vai ser uma imagem menor e ela vai estar invertida, né, como está aqui representada aqui embaixo. Essa vela ela está invertida. E como já foi falado no slide anterior, né, ela é um dos princípios, né, da imagem fotográfica. Né, que quando você tira uma foto, ou isso aqui mesmo representa o nosso próprio cérebro. Né, você observa a figura ela vai inverter no nosso cérebro e o cérebro ele vai lá e organiza para que fique na própria visualização o que enxergamos. Né. Esse aqui é o último slide, né? Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e tchau.